Tudo bem, gente querida? Eu espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Vamos prosseguir o nosso vislumbre, o nosso trabalho no tema concordância nominal. Tema esse que, na verdade, é subtema de um dos extratos de uma das divisões da gramática denominada de sintaxe. Sintaxe vem do grego sintaxis, é o momento em que nós fragmentamos e analisamos um contexto oracional. No que diz respeito a quê? Termos da oração, análise do período, coordenado, subordinado, concordâncias, regência, crase, pontuação, enfim. Prosseguindo as regras de concordância nominal, haja vista que há uma aula preambular antecessora a esta, devo dizer o quê? Vamos lá? As expressões um é outro, nenhum nem outro, um ou outro. Normalmente, tais expressões, quando utilizadas em língua portuguesa, deixam o substantivo a que se referem no singular, todavia, o adjetivo se houver no plural. Adjetivo esse ligado ao substantivo. Vejamos. Um e outro caso inexplicáveis. Vejamos. Um e outro caso. Aqui nós temos o substantivo. E aqui o adjetivo. Como lhes disse, o substantivo permanece no singular. Como se houvesse um princípio de exclusão, um e outro caso. Inexplicáveis, por sua vez, o adjetivo irá para o plural. O mesmo em nenhum, nem outro, vereador, vejam o substantivo, eleitos, aqui está o adjetivo. A expressão um ou outro, esta sim, normalmente é utilizada com a temática de exclusividade, de exclusão. Então, se houver, por exemplo, um contexto verbal nela, o que acontecerá? Este verbo estará no singular. Um ou outro homem casará com ela. Por uma questão de obviedade, um ou outro, então, implica uma questão de exclusão. Vejamos agora também aquilo que se denomina de grau absoluto. O que vem a ser grau absoluto? Sabemos que, quando analisamos os termos oracionais e criamos uma oração em que haja um sujeito, verbo de ligação e um predicativo, existe aí concordância numérica e genérica, ou seja, de número e gênero. Ela é inteligente, elas são inteligentes. A mulher é extraordinária, o homem é extraordinário, enfim. Todavia, no grau absoluto, pela inexistência de um determinante ou a existência, essa concordância se dá de maneira diferente. Vejamos. É proibido entrada. Vejam, não há concordância aqui. Não existe concordância. A entrada é proibido. Por isso se chama de grau absoluto. Chama-se assim. Não existe uma concordância de gênero. Água é bom. E por que tais casos assim estão? Pela ausência de um determinante de substantivo. No caso, o artigo. Coloquemos o artigo. É proibida a entrada. Aqui está o determinante. É proibida a entrada. Então, existe a convergência e a concordância em razão da presença deste a e deste determinante. Assim sendo também aqui, ó. A água é boa. Vejam, não é mais água, é a água. A presença de um determinante muda a concordância, gera a concordância genérica e numérica, se for o caso também. Veremos agora um pouquinho sobre palavras compostas, em especial os adjetivos compostos, porque quero lhes falar de cores também nesta aula. Vamos lá? Beleza? Prosseguindo. Regras de concordância nominal. Quero lhes falar sobre adjetivos, em especial o adjetivo composto.
Todavia, valho-me aqui primeiramente de um conjunto, de uma sequência de adjetivos simples. Bom, primeiro, qual a distinção entre os dois grupos? Este e este. Adjetivo simples é aquele formado por uma única só palavra. E devo dizer a vocês que entre o adjetivo simples e um substantivo simples não há grande distinção no que tange à pluralização das palavras e praticamente as pessoas não encontram grandes dificuldades em pluralizar nomes simples. Vejamos, amorosos, adjetivo terminou em vogal, coloca S. Débil, débeis. Sútil, que é algo costurado, súteis. Sutil, sutis. Hebreu, hebreus. Enfim, não há grande dificuldade em se pluralizar adjetivos simples. Os nossos problemas sempre começam e decorrem quando nós temos palavras compostas por 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 radicais, ou mais, é possível. Como que se faz a mudança, a mutação de número e gênero em palavras compostas? No caso dos adjetivos, primeiro é importante compreender. Quando temos um adjetivo composto? Temos um adjetivo composto quando este nome, a saber, está qualificando outro nome. Partido Social Democrata. Este nome está dando qualidade a esse. Acordo Político-Financeiro, Associação Luso-Brasileira. E se quisermos pluralizar tais expressões, o que faremos? Vamos lá. Partidos. E agora? O que faremos? Apenas alteraremos a última unidade, a última palavra do composto. Social-democratas. Partido Social-democratas. Vamos colocar em preto, mais visível. Acordos político-financeiros. Associações luso-brasileiras. Então, chegamos à conclusão que, quando se trata de adjetivos compostos, apenas o último elemento pode sofrer alguma alteração de número ou de gênero. Se fosse aqui clube luso-brasileiro, clubes luso-brasileiros. Adjetivo composto, só o último elemento, seja feito de 2, 3, 4, apenas o último pode ser modificado. E para ser adjetivo, deve dar qualidade a alguém. O caso dos substantivos compostos foi exposto numa outra aula e ele tem um outro tipo de regra e especificidade. Destaco para vocês agora, todavia, a presença das cores. As cores em língua portuguesa também são adjetivos, mas eu quero aqui enfatizar 2 grupos. Quais são? Azul, amarelo, branco, preto, roxo, verde, marrom, vermelho e cinza, chumbo, rosa, laranja, turquesa, marfim, limão, gelo, pastel. Qual a distinção existente entre estes 2 grupos de cores? Vejamos. Estas cores aqui pertencem única e exclusivamente ao universo dos adjetivos, ou seja, qualificam alguma coisa exclusivamente. Já aquele conjunto ali pertence simultaneamente ao universo dos adjetivos, mas também dos substantivos. Ou seja, existe uma cor chamada rosa, existe uma flor chamada rosa. Existe uma cor chamada laranja, existe uma fruta cítrica por nome laranja. Existe uma cor chamada cinza, existe
a decomposição restante de uma queima, também chamada cinza. Então, estas palavras pertencem a dois universos, a dos adjetivos, podendo dar qualidade a algo, e a dos substantivos, indicando a existência de alguma coisa. Vamos ver como estas cores se comportam num adjetivo simples e composto? Vamos lá? Falando das cores agora e o seu potencial de flexão ou não. Vejamos? Como eu disse a vocês, passei agora há pouco 2 conjuntos de cores. Algumas que pertencem só ao universo dos adjetivos e outras que pertencem simultaneamente ao universo dos adjetivos e dos substantivos. Colocando em prática isso, o que temos? Vejamos. Observem. Coloquei aqui substantivos femininos, masculino. Singular, plural, singular e plural. Associei a eles as cores acerca das quais estou falando. Eu tenho uma blusa amarela. Eu tenho 2 blusas amarelas. Colocando no composto, eu tenho uma blusa amarelo clara. Adjetivo composto, só o último elemento sofre flexão. Eu tenho 2 blusas amarelo claras. Adjetivo composto, último elemento, sofre flexão. Muito bem. Eu tenho um terno marrom. Eu tenho 2 ternos marrons, elementar e simples. No composto, eu tenho um terno marrom escuro ou 2 ternos marrom escuros. Adjetivo composto, último elemento, sofre variação. Muito bem. Todavia, porém, contudo, entretanto, vejam só. Eu tenho uma blusa rosa. Eu tenho 2 blusas rosa. Eu tenho um terno cinza. Eu tenho 2 ternos cinza. Eu tenho uma blusa rosa claro. 2 blusas rosa claro. Eu tenho um terno cinza escuro, 2 ternos cinza escuro. A que conclusão chegamos? Simples. Onde estas cores, que são designativas também de substantivo, estiverem, tudo, absolutamente tudo fica invariável. Jamais sofre alguma alteração de gênero ou de número, correto? Vejam, tanto no simples como no composto, tanto no simples como no composto. As outras cores alteram-se de maneira elementar ou, sendo no composto, apenas o último elemento sofre mudança. Mas as cores que indicam substantivo deixam tudo e absolutamente tudo, tanto no padrão simples como no composto, invariável. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido as regras de hoje. Na próxima aula eu falarei de inúmeras expressões. Obrigado, kit, anexo, pseudo, enfim. E isso dará prosseguimento e término ao nosso vislumbre da concordância nominal. Que Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa. Muito obrigado pela atenção.